Olá, queridos estudantes! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. Eu sou o professor Hélio, estamos aqui para se interagir com vocês. Isso nesse mesmo. ambiente. Olha aqui, ó, estamos aqui nesse cenário, né? Temos as caixas d'água como símbolos e vamos interagir com vocês sobre continuar, né, Luciano? Agora Isso. avançar um pouco mais. Você já sabe o que é linguagem, né? Como ela funciona. Alguns pensadores dizendo, articulando sobre linguagem. Vamos adentrar aí a mais na nossa aula. Vamos lá? Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Então, olha só. O tema da aula de hoje é a linguagem na história. Então, nós vamos analisar o processo histórico da linguagem, teorias sobre a origem da linguagem e vamos ver no final a linguagem eletrônica. Que é atual, né? Temos duas habilidades. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. E a 106, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e equinográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo também as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer o quê? O protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Vamos para a próxima, analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Então, olha só, a linguagem na história. Pessoal, essa imagem ela representa muito na nossa sociedade hoje, né? Isso. Uma linguagem mais jovial, uma linguagem mais moderna da nossa atualidade. E nós já vimos o que significa, né? Símbolos, né? Linguagem. Ó, a imagem em si como símbolos. E ela fala muita coisa, ó, tem vários aspectos que vocês podem interpretar da maneira que vocês estão enxergando, né? E analisando. Temos ali um ponto, né? Digital, ó. Algumas tecnologias do pensamento. Então, vocês podem interpretar da maneira que vocês bem entendem. Ou seja, a linguagem dentro de um ciclo da linha do tempo. E muitas das coisas que nós vamos falar aqui vai ser só fundamentando aquilo que a gente já abordou na aula passada. Então, a gente vai complementar muitas coisas. Então, vamos lá? Olha lá. Temos o seguinte. Vamos lá para o quadro. Olha aí. O processo histórico da linguagem. Vamos entender como é que se dá isso dentro do contexto histórico. Rapidamente, o que é linguagem? Façamos uma rápida pesquisa para ver os diversos contextos em que o termo linguagem é usado. Temos a linguagem verbal. Nós vimos na aula anterior. Isso, linguagem verbal, o uso das palavras, por exemplo. Mas também temos a linguagem jurídica, do âmbito do direito. Temos a linguagem popular, temos a linguagem artística, temos a linguagem musical, a matemática, temos a linguagem artificial, usada no campo da informática, temos a linguagem corporal, temos a linguagem cinematográfica e tantas outras ainda. Então, olha só, pessoal. Apesar da diferença entre todas essas linguagens, existe um sentido básico que permeia todas elas, né? Qual é? Qual seria, né? Os símbolos, né? É a ideia de um conjunto de signos. Nós explicamos em aula anterior o que é signo, isto é, de sinais visuais, sonoros, táteis e etc., que indicam ou remetem a algo distinto deles. Objeto, emoção, ideia. De tal maneira que compõe o quê? Um significado ou um sentido na mente daquele que domina esses códigos, né? Esses códigos aí, vocês dominam todos eles? Olha só. Temos aí diversos códigos ou signos linguísticos, das quais não precisamos... Vendo a imagem, a gente sabe o que é, não é, Hélio? Isso. Isso é um signo linguístico que a gente utiliza. Esse aqui é bem conhecido, né? Isso. Vamos lá.
Costuma-se conceber a história como a sequência das marcas deixadas pelos acontecimentos do passado, né, Aham. Luciano? Foi algo que a gente trabalhou na aula passada. No entanto, dentro desse contexto, sabemos que nem todo acontecimento tem o mesmo impacto sobre o futuro. Nem todos os momentos foram igualmente fecundos na produção de novas possibilidades. Então, alguns foram mais importantes que outros. E bem poucos tiveram o poder de abrir grandes períodos históricos para a humanidade. Pessoal, durante que a gente estuda sobre a humanidade, a gente já viu várias coisas acontecerem. Vem aqui com a gente, olha aí. Por exemplo, temos guerras mundiais, temos perseguição nazista aos judeus, mas também temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lados positivos e negativos. Temos a Revolução Francesa, Isso. temos a Revolução Industrial e tantas outras coisas. Mas e aí? Quais foram os eventos que mais marcaram a humanidade? Vamos lá? Olha lá. Vamos adentrar no pensamento aí. Quais seriam, como eu já falei, os eventos mais marcantes da história da linguagem e, ao mesmo tempo, da comunicação? Aqueles eventos que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade. Temos a criação das línguas. Isso em ordem, tá, pessoal? Temos a criação do alfabeto, temos a invenção da imprensa, temos o desenvolvimento da linguagem eletrônica, que será abordado lá no finalzinho da nossa aula, e todas as suas mídias, os meios digitais. Então, esses são os eventos que a gente destaca aqui. Por exemplo, a criação das línguas. De acordo com os autores Cotrina e Fernandes, não há conhecimento suficiente referente a esse respeito, né? Sobre a origem. Não se sabe ao certo quando que de fato a língua foi criada. Trouxemos alguma, né, relevância, Aham. alguns conceitos simples, né? Como surgem todos esses tipos, né, de linguagem? O que existe são reflexões e análises a respeito desse surgimento, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho também, não é? Isso. Próximo, vamos lá? O Criação alfabeto. do alfabeto. Pessoal, aqui algo bem interessante. Antes da criação do alfabeto, lá na Grécia Antiga, eram os poetas que transmitiam de forma oral muitos aspectos da cultura. A juventude aprendia o que era piedade, o que era amor, aprendia o que era traição, por meio de histórias míticas e épicas. Então, dentro desse conceito, a linguagem e a ação estavam estritamente ligadas. Pessoal, a gente já trabalhou um pouco disso com vocês, lá quando a gente falava sobre as revoluções, né? Então, uma dessas revoluções que aconteceu lá na Grécia Antiga foi que a gente começou a trabalhar lá no início das aulas, que a gente dizia que antigamente, falamos até na aula passada também, que antigamente, antes do surgimento da linguagem, havia o conhecimento prático das coisas. Só que com os gregos surgiram, eles criaram o alfabeto. Se vocês forem analisar, aqui, ó, a língua portuguesa, a língua que nós falamos, se a gente for verificar a origem da palavra, muitas palavras que nós falamos têm origem no grego ou no latim. a gente não vai adentrar no campo Isso. das meninas de português, né, as professoras. Mas ó, o alfabeta, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última. Então deu-se o nome no nosso alfabeto. Olha só que interessante, né, saber dessas coisas, né, ou você sabia, né, nesse sentido. E tem um detalhe, né, Luciano? Vamos lá para o quadro, olha aí. Gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Sempre vocês pegam, eu, Luciano, com esse símbolo aqui, ó, o Fi, né? Olha só, uma das palavras do alfabeto grego. Uhum. E por ser Fi, né, ó, esse aqui é o maiúsculo e esse é o minúsculo. Eu gosto de usar mais esse minúsculo. Ó, é o símbolo da filosofia, gente. Um dos, né? Olha só, né? A origem, né? A linguagem em si. Que nem, por exemplo, rapidinho, aí quem for para o campo da psicologia usa esse símbolo, aqui, o psi. Psi, né?
Então, vocês viram, agora trazendo para o âmbito da saúde, né, Luciano? Ó, aqui a gente fala Omicron, né? Uma cepa, né, da variante, uma variante da coronavírus, né? Aí você entra no campo da matemática, tem Pi. o pi. Então, a nossa língua, ela tem vários conceitos do alfabeto grego. Aí, como já diz a palavra, né, ó, alfa, né? Tá aqui, ó, alfa. Olha aqui, ó. Beta, tá aqui o beta. Beta tá aqui, o segundo. Alfa, beta, ó. E dá o nome ao nosso alfabeto. Muito interessante isso, né? Então, olha só, a partir do século 9 antes de Cristo, desenvolveu-se o alfabeto grego. E esse alfabeto grego tinha como base o alfabeto fenício, o que faz... Então quer dizer que já havia outro alfabeto, né, Hélio? Então, se o grego ele tem como base o fenício, é porque já havia o alfabeto fenício. E isso veio facilitar a propagação da linguagem escrita, coisa que na Grécia Antiga ainda não tinha. E isso deu início a uma grande transformação lá na Grécia Antiga. Por quê? O que antes havia somente o relato oral, ele foi perdendo a relevância exclusiva, pois agora vem a escrita falada, ou seja, não é mais somente fala, mas tem o surgimento agora da escrita, dos textos escritos. Então, os poetas, declamadores e oradores, eles perderam a tarefa de educar os jovens para os filósofos, porque os filósofos deixavam seus conhecimentos escritos. E o papel ativo da linguagem foi sendo aos poucos esquecido. Quando a gente fala papel ativo, no caso, a gente está se referindo somente ao relato oral, ok? Isso. E depois veio a invenção da imprensa, né? Olha aqui que interessante. A partir do século XV, outro invento, a imprensa de Gutenberg. Isso provou uma nova revolução, gente. Está aqui, ó, uma réplica, né, da imprensa. Os papéis, né, da linguagem oral, né, vinha para verbal, a escrita. Por exemplo, os livros, antes manuscritos, passaram a ser impressos e tornaram-se produtos que podiam ser obtidos com mais facilidade, favorecendo a educação, a expansão da alfabetização e a divulgação de ideias filosóficas e científicas. Inclusive, ó, uma curiosidade, Martinho Lutero, lá no século XVI, ele aproveitou, né? Aproveitou para imprimir vários impressos dos seus escritos. Pessoal, uma perguntinha. Se a imprensa ela foi inventada no século XV, como que lá na Idade Média foram traduzidas as obras de Platão e Aristóteles? Um exemplo disso, que a gente já falou em aula, que lá no período medieval, as obras de Platão e Aristóteles elas foram traduzidas do grego para o latim, né? Inclusive com a ajuda dos árabes, né? E como que se deu essa tradução, já que não havia imprensa? É isso mesmo, e agora? Pessoal, naquela época, a tradução era ali à mão, ó. Manuscrito. Manuscrito com tinteiro, a caneta ali, aquela penazinha, e lá escrevendo à mão, palavra por palavra. Hélio, o Hélio é o que está traduzindo. Eu quero 2 cópias, Hélio, tá bom? Tu me faça 2 livros dessa tradução. Quanto trabalho, né? Quanto trabalho e quanto tempo? Dias e dias. Aí o Hélio vai me dizer assim, daqui a 8 meses tu vem buscar as 2 obras. Período bem... Era um período... É só para vocês terem uma ideia, ó, por isso que o conhecimento na Idade Média, às vezes, no tempo de Agostinho, para ele saber de um conhecimento em si, era mais ou menos 2, 3 anos, porque a demora de ter acesso aos escritos. livros. Então, continuando, olha aí. Então, como a gente estava falando, a linguagem oral ela foi sendo substituída pela linguagem escrita nas sociedades europeias, o que intensificou a mudança na mentalidade iniciada com o advento do alfabeto. Por que isso ocorreu, essa mudança? Porque, pessoal, a partir disso, como a gente viu, a partir da criação da imprensa,
começaram a ser produzidos livros de forma mais rápida. Em alta escala, né? Isso, em alta escala. Isso foi só o pontapé inicial. Ou seja, a impressora daquela época, ou a nossa impressora hoje era a imprensa daquela época. Agora vamos adentrar numa outra temática. Contexto, né? Como surgiu essa linguagem, né? Isso. Teorias sobre a origem das línguas. Como surgiu, né? O filósofo está aqui se perguntando. Como que surgiu? Você já se perguntou como surgiu a nossa linguagem, né? Na história da filosofia, diversos problemas relativos à linguagem foram identificados e investigados, dando origem aqui a várias doutrinas, né, dessa origem. Então, viu como é chama-se complexidade. Ó. Complexo, né? Que tem várias situações. Por exemplo, a língua adâmica, né, Luciano? Uhum. De onde que vem essa palavra adâmica? Vem lá do texto bíblico, Adão. É isso. Pessoal, de acordo com a tradição religiosa judaico-cristã, a capacidade de nomear as coisas teria sido conferida por Deus aos seres humanos por intermédio de Adão. Então, Adão era aquela pessoa responsável que deu nome a todas as coisas. Assim, no início dos tempos, havia apenas uma única língua e todos falavam por meio dessa língua e todos se entendiam. Era a língua adâmica. Veja bem, ó, nós trouxemos alguns exemplos, né, de como surgiu. Teorias. Essa é religiosa, né, cristã ou algumas outras religiões que apegam em si para explicar. E vocês, ó, também podem, nós não se apegamos a colocar, né, Luciano? A origem da língua através de uma história indígena, no caso, né? Ou quilombolas, né? Ou outra história. Por exemplo, vocês podem não ficar parados aí, ó. Passe pra gente, né? A teoria que vocês sabem. Às vezes eles têm lá, né, Luciano? Ó, a teoria aqui, professor, é assim que surgiu a língua. E a gente sabe que dentro das comunidades indígenas não predomina uma única língua, né? Porque nós, filósofos, nós não trazemos isso aqui como matemático, é isso e pronto, acabou. Não. Isso aqui é umas teorias que trazemos exemplos, né, de como existem outras perspectivas, né, de origem da língua. Então vamos lá, continuando ali. Essa é a adâmica, né? Ó, conforme a narrativa, temos agora a Torre de Babel. Ó. Essa é outra narrativa do surgimento das línguas, né? Conforme a narrativa bíblica, outra, né? Certo dia os homens decidiram construir uma torre tão alta, essa aqui, ó, figura dela, que tocasse o céu, gente, ó, a chamada Torre de Babel. Então até aí podemos dizer que a língua adâmica ainda estava prevalecendo dentro dos escritos religiosos. Deus não gostou da prepotência, ó, de quem? Humana. Os homens eram em discórdia, né, por causa disso. Deus não gostou da discórdia. Os castigou duramente. Fez com que ninguém mais conseguisse entender o que o outro dizia. Aqui vieram as línguas, né? As línguas... Surgimento das diversas línguas. Diversidade linguística. Isso ainda dentro do contexto religioso. Exatamente. Porque antes tínhamos somente uma língua, a língua adâmica, com a Torre de Babel temos a diversidade das línguas. Deus não gostou eles falavam uma única, né, adâmica. Aí, vamos associar, né, Luciano? Eles falavam a língua adâmica. Aí Deus, né, não gostou da prepotência, discórdia, etc. Aí fez com que cada um começasse a falar e o outro não entendia. A confusão gerada foi tão grande que a construção da torre teve que ser interrompida, né? Eles pararam, né? Certo ponto. Desse modo, teria surgido o quê? A diversidade dos povos e das línguas. Está bem aqui, ó, escrito. Quem quiser curiosidade lá. A explicação bíblica é a de que todas as línguas teriam surgido de uma só. Trata-se da chamada língua adâmica. A maioria dos linguistas não acredita na hipótese de que todas as línguas possam ter derivado de uma única fonte. Veja bem, né? Ó, se tem alguém que concorda, tem alguém que discorda.
Sempre tem que ver os dois pontos de vista. Agora vamos adentrar num outro pensador aí para ver. Agora temos o grito da natureza, né? De Jean-Jacques Rousseau. Pessoal, Rousseau é um filósofo iluminista e que ele traz outra hipótese conhecida sobre a origem das línguas, da qual ele diz nas seguintes obras: Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e na obra Ensaio sobre a origem das línguas, Rousseau especula sobre a primeira forma de linguagem dos seres humanos, que, segundo ele, denominou-se o grito da natureza. E essa língua ela foi usada pelos primeiros humanos em situações de grande perigo ou de muita dor física. Ou Vamos seja, explicar essa sim? o grito da natureza Vem aqui com a surgiu gente. a partir dessa realidade, segundo Rousseau. É mais ou menos assim a ideia, ó, gente. Por exemplo, vamos colocar aqui os homens primitivos, né? Eles não conseguiam se comunicar entre si. Porém, eles começaram a emitir sinais uns para os outros. É porque até dentro dos relatos históricos se dizia que o homem antigamente era um ser individualista, né? Isso. Ele não vivia Ó, em veja bem que é uma sociedade. teoria de Rousseau, tá? Do pensador, já filósofo em si. Nós vimos a religião, né, no âmbito da Bíblia. Olha só, então, no momento que eles tentavam se comunicar uns com os outros, começava a se ter os gestos. E eles associavam os gestos formando como se fosse uma espécie de linguagem e, de certa forma, seria um alfabeto, né? Um manuscrito no sentido de colocar um cronograma em si de como se comunicar uns com os outros. Sentimento de dor, eles apontavam para o outro, conforme a lei deles. Sentimento de paixão, no sentido de gostar um do outro, eles se apalpavam, etc. Eles usavam os sentidos, né, para ter essa comunicação. A partir daí foi gerando essa linguagem, essa forma de... o grito da natureza, ou seja, as pessoas primitivas tentando se comunicar entre eles, né? E a partir dessas primeiras formas de comunicação que começaram a surgir os primeiros contatos entre os seres, e a partir daí eles começaram a caminhar em grupos, podemos assim dizer, né, Hélio? Ó, por exemplo, no contexto, olha só, não vou adentrar nas aulas, mas tem tudo a ver. Na aula de história e nas aulas de artes. O período paleolítico, os homens eles não tinham no âmbito da sociologia, organização social. Eles viviam por si, como se fosse em estado de guerra. Um tomava o que era do outro, etc. Porém, na idade neolítico, né, e depois da idade do fogo e do ferro, eles se organizaram entre comunidades, porque eles já criaram uma comunicação. As mulheres ficavam cuidando dos filhos, da casa, os homens iam caçar esses primitivos. Eu vi nessa questão no âmbito da arte e de história. Muito legal, interessante associar essa ideia. Então, a partir do momento que eles estiveram no período neolítico, já estavam organizados socialmente, em sociedade, em grupos. Em pequenas comunidades. Em famílias. E isso é interessante analisar, pessoal, até porque a gente começa a entender melhor as coisas. Porque quando a gente fala só da história, que os seres humanos viviam isolados, mas a gente começa a tentar entender, mas como que os seres humanos viviam isolados? Será que eles não tinham família? Então tem todo esse conceito, era que nem a vida dos animais. Tem animais que até certo ponto, eles vivem com a mãe. Depois de uma certa idade, cada um eles seguem o rumo. Então, a natureza, né? A natureza segue o rumo. Por isso, o grito, que Rousseau fala, o grito da natureza, ou seja, entra em questão a natureza humana, que é um ser primitivo, que antigamente vivia de forma isolada, agora não. Ele começa a conviver com outros seres, com outras pessoas da mesma raça que ele, e a partir daí começam a surgir as primeiras formas de comunicação, que se dá em uma situação de perigo, uma situação de dor, ou alguma outra coisa de fome, etc. Que ele sente a necessidade de fazer com que o outro compreenda o que ele quer dizer. A nossa comunicação hoje avançada, que a gente, né, tem sentimento, tem discussão, etc. Isso aí foi um passo a passo, segundo Rousseau, criando e chegando até hoje
na maneira como nós se comunicamos. E um passo a passo longo, hein? E nós vamos ver depois, né, Luciano, a linguagem eletrônica. Olha só Isso. quanto nós avançamos, né? Lá dos primitivos, da imprensa e agora tecnologia. Continuando, olha aí. Olha só, o aumento do contato entre os seres humanos pré-históricos, eu coloquei a ideia, né, que eles teria suscitado a necessidade de exprimir outros sentimentos. Eles buscavam sinais e gestos mais diversificados para expressá-los e multiplicaram as inflexões de voz, né? E a expressão linguística entre os grupos humanos teria evoluído gradualmente até construir formas mais complexas e abstratas de comunicação e assim dar origem a diversas línguas. Rousseau vincula, ele dá esse vínculo, né, a linguagem e sociedade, sendo a palavra a primeira instituição social. Olha aí, gente. Para que houvesse a sociedade, foi necessário se comunicar a palavra. Muito interessante. Agora, gente, nós já passamos, né? Vamos avançar e muito, né, Luciano? Vamos adentrar no campo que vocês gostam muito, sobre a linguagem eletrônica, a linguagem cotidiana do nosso dia a dia. Quando eu estou na minha casa, o Hélio está na casa dele, eu preciso de alguma coisa, a gente está estudando as aulas, eu falo, Hélio, eu mando uma mensagem via WhatsApp para ele, ligo para ele, e a gente utiliza essa linguagem eletrônica. Então, a linguagem eletrônica, ela compreende uma grande quantidade de meios ou mídias, desde os antigos telégrafos ou gramofones, até os atuais telefone, computador, internet, correio eletrônico, telefone celular, livros eletrônicos e tantas outras tecnologias que surgem em um curto espaço de tempo. Muito interessante, né? Então, olha só, o problema da distância para a comunicação praticamente acabou. Não existe mais essa distância. Só que existe esse porém, para um grande público, não é para todos. Infelizmente, nem todos ainda têm acesso a essa linguagem eletrônica. Então, como resultado, o mundo se transformou em uma aldeia global. Pessoal, olha só, estudando sobre essa aula, eu estava pensando, vocês com certeza já viram aquele desenho Pica-Pau, né? Isso. Quando o Pica-Pau está lá com aquele índio lá, que quer representar uma pessoa primitiva, como que ele se comunica? Não sei se vocês já viram esse episódio com o sinal de fumaça, que o índio se comunica com o sinal de fumaça. Então, muitas vezes, antigamente, a gente brincava dessa forma. Manda um sinal de fumaça. Só que antigamente a forma de comunicação, se eu morasse numa cidade, minha família morasse numa outra, meus pais, meu irmão, minha irmã, quem quer que seja, eu quisesse me comunicar com uma pessoa distante, antes do surgimento do celular, como é que se dava a comunicação? O ponto, olha só, quando eu, mais ou menos na década de 90, 80, por aí, a gente ainda não tinha acesso à internet, à linguagem eletrônica. Eu mandava carta para o meu avô no Ceará, que é 5.000 quilômetros, né, daqui de Rondônia. Era um mês para chegar lá, essa carta. Quando ele escrevia, era outro mês para chegar aqui. Lembra que na Idade Média o período era longo, né? Eu contabilizei mais ou menos 2, 3 anos. A carta também, ó, já na década de 80, 90. Aí lá na carta estava escrito, ó, a mamãe tá mal, papai tá ruim. Só que quando chegasse um mês depois, que a pessoa recebia a carta, ela, nossa, fulano tá doente, e a pessoa já estava bem melhor. Já estava curado, ou... Ao contrário? Ao contrário, né? Gente, então é mais ou menos essa perspectiva. A tecnologia, a linguagem eletrônica, ela nos trouxe, né? Isso. Essa possibilidade de encurtar distâncias. Uma facilidade. Imagine se nós tivermos que pegar o ônibus, né? Sair daqui todos os dias, e até aí, né? Em Chupinguaia, Cujubim, sem problema. Nós, se, por exemplo, missão dada, missão cumprida, né? Mas os meios de comunicação, a linguagem eletrônica, ela nos trouxe a facilidade de
poder encurtar essa questão Inclusive, essa aula aqui, ela está sendo uma forma de uma linguagem eletrônica. De certa forma. E temos dois pesquisadores, trouxemos dois. O que eles dizem sobre isso? O que é essa tecnologia, né? Essa linguagem eletrônica? Vamos lá, vou dizer o que eles vão. Olha aí. Uma delas denomina aldeia global, né, Luciano? Isso. Temos dois conceitos aqui, aldeia global e inteligência coletiva. Dado a linguagem eletrônica, tá? E por quem? O termo aldeia global foi criado pelo comunicólogo canadense, olha só, comunicólogo. Aquele que comunica, né? Marshall McLuhan, e isso na década de 1970, pessoal. Olha. 1970, ele já usava o termo aldeia global, ou seja, iremos viver uma época em que as pessoas irão se comunicar de uma forma mais fácil. Já Pierre Levy, ele usa a expressão inteligência coletiva. Onde as pessoas se reúnem ao mesmo tempo num só lugar. Eu me lembro da minha época de estudante, quando eu tinha que fazer algum trabalho, eu tinha que ir na biblioteca, pegar livro por livro e pesquisar. Hoje em dia não, a biblioteca já está aí. Na casa de vocês, tendo um celular, um computador, uma boa internet, vocês alcançam qualquer coisa. Então, o termo aldeia global de McLuhan se configura como um importante efeito da magnitude do meio jornalístico online e do seu poder incomparável de transmitir informações a um público culturalmente variado. Poder este que é capaz de ir além dos limites normais de abrangência que compete aos veículos tradicionais de comunicação. Então aqui McLuhan está se referindo aos meios de comunicação jornalística, ou seja, as informações que recebemos nos meios de comunicação. Para Pierre Levy, a inteligência coletiva é aquela que se distribui entre todos os indivíduos, que não está restrita para poucos privilegiados, tá? Então, assim, gente, claro que tem pessoas que ainda não têm, o Luciano falou, né? A comunicação, os equipamentos adequados. O cyber, ele chama de cyberespaço, a internet. Permite que os indivíduos mantenham-se interligados, independentemente do local geográfico em que se atuam. Veja bem, ó, essa comunicação, essa inteligência coletiva que Pierre Levy vai dizer no cyberespaço, é a possibilidade, ó, o Luciano produz um conhecimento, aí ele joga na rede. Aí várias pessoas, até 10 ou mais, elas vão pegar esse conhecimento, vão adaptar com eles, claro, com referências, né? Colocar referência do autor e vai distribuir mais para frente. Ou seja, aquele tema que o Luciano tratou a princípio vai se espalhar no mundo da rede. Que era algo individual, se tornou-se que ele usa o termo, uma inteligência coletiva. Ou seja, é um conhecimento que vai ser partilhado por inúmeras outras pessoas. Perceberam que a imprensa surgiu, né, de colocar em papéis, né, em documentos, etc. Agora ela sumiu, né? Temos hoje o cyberespaço, tecnologia de impressoras. A gente usa até pouco, né, hoje em dia as impressoras, mas por necessidade específica, né, de cada grupo. Mas a gente se usa mais a tecnologia eletrônica, né, a linguagem nessa perspectiva. Então é a nossa aula de hoje, né, Luciano, sobre a origem da linguagem, né, a linguagem no tempo. Então, não saia daí que temos mais coisas pela frente, porque a gente vai para a nossa revisão. Tchau, ok, tchau. pessoal? Até mais. Tchau, tchau.